Olá pessoal, tudo bem? Eu estou gravando esse vídeo para as turmas do ensino fundamental e ensino médio. A Secretaria de Educação de Minas Gerais começa a divulgar o plano de estudo tutorado comemorativo dos 300 anos de Minas Gerais, chamado PET 300 anos. E, em primeiro lugar, eu gostaria de fazer uma observação importante, né? Essa comemoração oficial aí de 300 anos, ela acontece sob um ponto de vista inicial do colonizador, né, dos portugueses. Por quê? Quando os portugueses chegam aqui em 1500, a terra já era habitada. Né? Existiam de 3 a 5 milhões de habitantes, onde hoje é o Brasil. Bem mais que 1 milhão, né, de portugueses que existiam à época. Então não foi feita uma descoberta, né? Foi uma conquista violenta, diga-se de passagem. E em 1720, né, da criação aí da província de Minas Gerais, essa província ela é criada pela coroa portuguesa, pelo governo português, né? Para melhor controlar a população, para melhor controlar a região que fornecia grandes quantidades de ouro e pedras preciosas. Né? Então, dezembro de 1720 é o início oficial, digamos assim, né, da província que depois vira o estado de Minas Gerais, mas a criação ela é feita a partir, né, do ponto de vista de quem colonizou, de quem conquistou e de quem controlou. Então é importante, né, que vocês tenham ciência disso. Centenas de povos viviam aqui, né? Como na região onde hoje é Minas Gerais, né? Então aí eram povos principalmente, né, da etnia G, como os Chacreabá, os Machacali, os Krenak, os Puris e os Cariris, né, que não têm a origem aqui onde hoje é Minas, eles vieram do Ceará, mas que têm uma importância muito grande para a nossa história e cultura local. E como é que surge, né, a província de Minas Gerais, que vai dar origem depois ao estado de Minas Gerais, isso lá em dezembro de 1720? Vamos a essa história. No final do século XVII, anos 1600, Portugal passava por grandes dificuldades econômicas. Se no século anterior Portugal foi considerado, né, uma grande potência europeia, pelo menos aí uma potência marítima europeia, a situação já não era a mesma 100 anos depois. Né? A grande potência aí já era a Espanha, você tinha também a Holanda inclusive, que fazia concorrência, né, com o grande produto de exportação da colônia portuguesa aqui, que foi a cana-de-açúcar, né? O açúcar para ser revendido na Europa. Então, essa principal riqueza produzida no Nordeste brasileiro era ameaçado pela concorrência dos holandeses. Os holandeses eles estavam produzindo na região das Antilhas, né? Na região ali arquipélagos, né? No norte da América do Sul, na América Central. Então, obviamente, para tentar aí diminuir essa crise, os portugueses, né, tanto a coroa portuguesa quanto os próprios colonos, eles vão intensificar pela procura de metais preciosos aqui na colônia. A Espanha já havia encontrado ouro, onde hoje é o México, prata, muita prata, onde hoje, né, é a região da Bolívia. Então, se a Espanha havia encontrado metais preciosos nos seus territórios, a colônia portuguesa acreditou que também
pudesse encontrar também ouro ou prata na sua colônia. Então nós vamos ter aí uma série de expedições, tanto financiadas pela coroa portuguesa, quanto expedições particulares, né? As entradas e bandeiras. As entradas, elas eram financiadas pela coroa portuguesa, né? Então elas partiram aí principalmente da região Nordeste, né? Algumas bandeiras, elas serviam também para proteger os engenhos de açúcar contra ataque de indígenas ou contra ataques de piratas europeus e foram também para o continente em busca de metais preciosos. As bandeiras, elas saíram, né, principalmente de São Paulo de Piratininga. Eram expedições particulares que também buscavam metais preciosos, mas não só ouro e prata. As bandeiras paulistas também caçavam indígenas, né, para escravizar. Nos primeiros séculos, a região nordeste da colônia, né, do Brasil, era a região mais desenvolvida, era a região mais populosa. Então, a maior parte dos escravos eram escravos africanos, mais caros. A região sul, né, onde hoje é a região sudeste, a região de São Paulo, era uma região menos desenvolvida, uma região mais pobre. Então, os colonos que viviam nessa região não tinham condições de adquirir esses escravos africanos. Então, eles caçavam indígenas para trabalhar nas suas lavouras. Então, as bandeiras elas tinham tanto o objetivo de buscar metais preciosos, quanto também de caçar indígenas, né? E, vez ou outra, também eram recebiam, né, um pagamento aí, eles eram mercenários para recapturar, né, escravos fugitivos ou para acabar com alguns quilombos. Obviamente, né, essas entradas, bandeiras, as monções que eram feitas através dos rios acabaram aí contribuíram para ampliar o território da América Portuguesa. Aqui é uma linha imaginária, né, do Tratado de Tordesilhas, assinado ainda lá no século XV, em 1494, mas que na prática ela não foi respeitada, né? Então, as bandeiras elas sempre iam para a oeste dessa linha imaginária, né? Você tem, por exemplo, lá a bandeira, né, de Raposo Tavares, que cobriu essa região aqui toda, né, amazônica, que na época era oficialmente pertencente à coroa espanhola. Diferente da região Nordeste, em que a produção açucareira ela era voltada para a exportação, a economia, né, da região Sul, da região de São Paulo, ela atendia muito mais um mercado interno. As primeiras descobertas aí de ouro em maiores quantidades, elas vão acontecer no final do século XVII, mais provavelmente em 1693, por um bandeirante chamado Antônio Rodrigues Arzão, na região onde hoje é o centro, né, de Minas Gerais, a região ali de Caeté. Mas também há historiadores que acreditam que o Borba Gato, né, onde hoje é Sabará, foi o responsável por essas primeiras descobertas. O fato é que aconteceu provavelmente, né, entre 1693 e 1696, as primeiras descobertas de ouro em maiores quantidades na região central do atual estado de Minas Gerais. Obviamente, né, confirmada essa descoberta, milhares de pessoas vão se deslocar para a região, né, das Minas, muitas vindas de outras regiões da colônia e principalmente de Portugal. Então, essa região ela passa a ser muito cobiçada, né? Muita gente vem para cá. E interessante é que nos primeiros anos nós tivemos grandes ondas de fome
na região, porque não foi montada inicialmente nenhuma estrutura, né, para atender a essas milhares de pessoas que vinham para cá em busca do ouro. O ouro encontrado aqui na região das Minas foi principalmente o ouro de aluvião. Então, depois aí, né, de milhares ou milhões de anos de erosão, as águas dos rios, né, e próximo ao leito dos rios, junto ao cascalho, você tinha ali o próprio ouro, né? Então era mais fácil, você não precisava de uma tecnologia muito elaborada, né, para procurar. Né? O principal instrumento desse trabalho era a bateia, né, para peneirar, para separar esse ouro aí do restante ali de minerais ou de pedra, né, tal, do cascalho. Mas obviamente que, com o passar do tempo, algumas escavações foram feitas, né? Algumas minas surgiram, foram escavadas, né? Algumas mudanças no curso dos rios, né? Para tentar facilitar, digamos assim, a procura, né? Por esse ouro, próximo a cachoeiras. É óbvio que alguns conflitos vão surgir nesses primeiros anos aí da descoberta do ouro nas Minas Gerais. E o grande conflito inicial entra para a história como a Guerra dos Emboabas. Quem havia descoberto o ouro, né, nas Minas Gerais foram os paulistas. Então eles queriam, pretendiam ter certos privilégios na região, né? Privilégios com relação aí ao direito de posse dessas lavras. Né? Ao mesmo tempo, você tem aí milhares de pessoas vindas de outras regiões da colônia e portugueses. Então, os paulistas eles chamavam de emboabas, né? Que é uma maneira aí pejorativa em que eles chamavam os portugueses, né? E as pessoas de outras regiões da colônia, né? Porque usavam botas, né? E emboaba em tupi significa pés emplumados, né? Porque os bandeirantes eles andavam descalços. A Guerra dos Emboabas, então, ela acontece entre 1707 a 1709 e a guerra termina com a vitória dos Emboabas. Os paulistas acabam se retirando, né, em parte, da região e acabam encontrando ouro, né, posteriormente, onde hoje é Goiás e Mato Grosso. Uma consequência importante da Guerra dos Emboabas, né, ao final dela, em 1709, é que vai haver a, uma mudança, digamos assim, no mapa da colônia, da América Portuguesa. Então, observe, isso aqui é um mapa, né, do que hoje é o Brasil em 1709. São Paulo chegou ao seu máximo, né, de expansão territorial em 1709, mas como uma consequência da guerra é criada aí junto a São Paulo, né, a capitania de Minas Gerais. Na verdade, é a província, né, de São Paulo e Minas Gerais. Isso em 1709. Observe, né, então esse mapa. 1709. Né? Então, aí a capitania, depois província de São Paulo e Minas, né? Minas do Ouro. Outra consequência, né, óbvia, é a criação de todo um aparato administrativo para a região das Minas. Né? Então aí os primeiros povoados acabam se transformando em vilas e essas vilas se tornam cidades. Diferente de outras regiões da colônia, a região das Minas será uma região urbana. A cidade de Vila Rica, né? Hoje Ouro Preto, que se torna aí, né, a capital de Minas, a época chegou até 30 mil habitantes, né?
Então, uma população considerável para a época. Se você colocar aí, por exemplo, a cidade de São Paulo, né, tinha pouco mais de 5 mil habitantes. Outras cidades aí populosas da Europa também não chegavam a tanto. Então, houve uma diversificação, né, e uma urbanização dentro da região de Minas Gerais, muito por conta, obviamente, dessa corrida do ouro, né, que movimentou toda a sociedade. Obviamente, o governo português, a coroa portuguesa, ela vai tentar controlar aí com mãos de ferro a arrecadação, né, de impostos sobre esse ouro. Também aí vai tentar controlar a população, né, obviamente. E um dos impostos mais impopulares, né, mas que era um dos mais comuns, foi a cobrança do quinto. O ouro encontrado, ele deveria ser levado para uma casa de fundição. Esse ouro ele era derretido e uma quinta parte dele ficava, né, para o governo. Era o imposto, né, de 20%. Então esse ouro próximo aí a ser solidificado, ele era selado, colocado ali a data, o peso dele, né, para se saber que ele havia sido quintado, né, havia sido retirado o imposto, né? Então era um ouro legalizado. Óbvio, né, que uma boa, uma grande quantidade do ouro encontrado, ele foi sonegado, né? E já nos primeiros anos, né, da criação das casas aí de fundição, a população foi contrária. E em 1720, nós temos uma revolta, né, revolta de Vila Rica, ou também conhecida como a revolta de Filipe dos Santos, em 1720. Com a criação das casas de fundição e com a obrigatoriedade, né, do pagamento aí do quinto, então ficou mais difícil a circulação do ouro em pó, né? Então o único ouro legalizado era esse ouro aqui em barra. Então, obviamente, né, aumentou o controle aí contra o contrabando, a sonegação. Então, os donos das minas, né, começaram a se sentir prejudicados. Obviamente, eles eram contrários, então, a essas casas de fundição e ao pagamento do quinto. Então, em 1720 acontece essa revolta em Vila Rica, né? A revolta de Vila Rica ou a revolta de Filipe dos Santos. O Filipe dos Santos, né, ele era um fazendeiro, um tropeiro da região, e ele, através dos seus discursos, né, ele vai conseguir inflamar aí parte da população contra o governo português. E essa revolta, ela dura quase um mês, né? Os revoltosos então chegaram a ocupar, né, a cidade de Vila Rica e tal. E o governador, né, da região, o Conde de Assumar, ele negocia, né, com os revoltosos. Então façam que os revoltosos eles abaixem as armas, abandonem as armas, né, e promete atender, né, as reivindicações. Só que, obviamente, né, assim que eles abaixam as armas, o conde ele ordena que as tropas invadam a vila, né, a Vila Rica. Os líderes foram presos, né? E o Filipe dos Santos, né, considerado aí o líder ou um dos líderes, ele vai ser julgado, ele vai morrer, né, vai ser condenado à morte, né? E como consequência dessa revolta, a coroa, o governo português vai tentar então aí limitar e controlar cada vez mais o acesso, né, à região das minas, né, a entrada, a saída, né, para tentar aí diminuir o contrabando, tá? E para facilitar essa tarefa, o que que é feito, né? Em setembro de 1720, o rei português ele assina um decreto. Esse decreto chega aqui ao Brasil em 2 de dezembro de 1720, criando a capitania de Minas Gerais, separada da capitania de São Paulo. É o surgimento, né, a criação oficial de Minas Gerais.
inicialmente, né, sem a região aqui do Triângulo Mineiro. Aqui já é um mapa por volta de 1750. Um mapa de 1817 e finalmente Minas Gerais num mapa de 1822, no momento da independência política do Brasil. Bom, pessoal, e é isso, né? Eu espero não ter me estendido muito, né? Mas aí apenas um contexto, né? Bem rápido aí da formação oficial, né? Do Estado de Minas Gerais, hoje aí formado por 853 municípios, né? É o estado que possui mais municípios aí entre os estados da Federação Brasileira. Lembrando que esse PET, 300 anos, ele vai coexistir junto aos outros PETs, né? Estamos aí encerrando o PET 5, já com o PET 6 aí às portas. Então, junto com as atividades das demais matérias, né? Vocês também vão ter que fazer uma atividade específica desse PET 300 anos. Vão ter que escrever uma carta, né? Aí os temas nós vamos trabalhar e verificar ao longo dessa semana, tudo bem? Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos e até uma próxima.